Copa do Mundo FIFA 2026 e tudo mais que acontece no mundo da bola. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Os maiores creators de Campinas e região reunidos em um só evento. No Band Talks do Like ao Lucro, você vai conhecer histórias reais de quem transformou conteúdo em negócio, audiência em oportunidade e likes em faturamento. Aprenda com quem faz sucesso nas redes da nossa região. Inscrição gratuita. Apoio Prefeitura de Campinas. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Vimos coisas incríveis. Revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Vimos coisas incríveis. Revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Meus amigos, estamos chegando com Nossa Área. Ressaca, hein? Que coisa essa seleção brasileira, meu Deus do céu. Daqui a pouco a gente vai falar mais. A partir de agora, o Nossa Área está no ar e vamos falar de Ponte e Guarani, Guarani e Ponte e seleção brasileira para você com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani fica no empate por 0-0 com o Floresta no Brinco e chega ao terceiro jogo seguido sem vitória. Equipe alviverde ainda pode perder a liderança hoje. Dentinho não é mais jogador do Guarani. A caminho do Caxias, atacante deixa o Brinco de Ouro com apenas um gol em 13 jogos disputados.
Lista de saída na ponte pode aumentar nos próximos dias. Além de Potker e Lucas Justin, mais 2 atletas podem deixar o Moisés Lucarelli. Sem vencer a 10 rodadas, Ponte volta a campo quarta-feira contra o Criciúma no Moisés Lucarelli. Venda de ingressos para a partida já foi iniciada. Brasil vacila, leva 2 gols de Haaland e está eliminado da Copa do Mundo. Seleção perde para a Noruega por 2-1 e dá adeus ao Mundial nas oitavas de final. FIFA anula suspensão e artilheiro dos Estados Unidos vai poder enfrentar a Bélgica hoje. Comitê disciplinar da entidade retirou a suspensão de Balogun e atacante está disponível para o jogo das quartas de final. Mônaco anuncia Felipe Luiz como novo treinador. Brasileiro assina contrato até 2028 e fará seu primeiro trabalho como técnico no futebol internacional. Rádio Bandeirantes. Aguardando a sua mensagem, 971021493. Pelo WhatsApp, esse é o número. Ou pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a sua mensagem, daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Na H+, Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+, Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar no último sábado no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Floresta ficaram no empate pelo placar de 0-0, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Foi o terceiro jogo seguido que o Guarani não vence na competição. Público de 2.723 pagantes, 3.372 do público total. A arbitragem foi do pernambucano Paulo Belense Alves dos Prazeres Filho. Guarani do técnico Hélio Ciserano mandou a campo Kaique França, Inayan, Maurício Antônio, Rafael Donato e Renan Castro, William Farias, Carlos Eduardo, Isaac e Cauã Jesus, Cachoeira e Maranhão. Entraram ainda no decorrer do jogo Guilherme Parede, Kevin, Luca, Emerson e Herbert. Já o Floresta do Leston Júnior com Demison, Eliandro, Afonso, João Vitor, Valdo e Kaique, Matheus Martins, Nonato, Buga e Garratti, além de Celeri. No decorrer do jogo entraram Darney, Diego Matos, Mateuzinho, Cedric e Johnny Douglas. 0-0 Guarani e Floresta, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Esta foi a ficha técnica do jogo realizado no último sábado no Brinco. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Tem bastante coisa aqui. Bom dia, CH. Sou bugrino, mas estou insatisfeito com esse time. Em 3 jogos ganhou apenas 2 pontos. Os atacantes são horríveis.
Quanto ao Brasil, é medíocre, sem um jogador pensante no meio, só vivendo de jogadas esporádicas. E um treinador horrível, Ancelotti, Zé Mastiguinha, vendo o time ruim em campo e não toma providência. Por isso que ele não é técnico nem da Itália. Donizete. Meu ponto de vista, o Guarani foi muito mal contra o Floresta. Mesmo tendo mais controle de bola, jogadas mais ofensivas, com grandes chances de gol, foram do Fortaleza. Paulo Paiva. Vamos lá, vamos em frente. Bom dia, CH. Que fiasco esse Tite italiano, hein? Pelo visto é proibido falar mal. Colocou um cara para bater o pênalti que bateu somente 3 pênaltis na carreira. O Ancelotti, para mim, é uma grande decepção. Quando foi anunciado o treinador italiano, eu tinha a impressão que ele ia organizar a casa. Está fazendo e cometendo os mesmos erros dos outros treinadores. Lamentável. E depois que ele mexeu no time no segundo tempo, aí arrebentou de vez, né? Arrebentou de vez. Vamos em frente. Bom dia, equipe Bandeirantes. Aqui não entendi. Isso aqui eu não entendi. Vamos em frente. CH, depois da eliminação da seleção, quando volta o Brasileirão? O Brasileirão é depois da Copa, né? Se eu não estou enganado, eu não tenho a data certa aqui, mas com certeza depois da Copa. É mais para o final do mês aí. Bom dia, CH, é o Batata. Vendo a seleção brasileira nessa Copa, agora vi como os clubes brasileiros são exemplo de más administrações. Falando dos clubes de Campinas e muitos amigos bugrinos me zoando, os problemas são os mesmos, né? Muito triste. Um abraço para você, top dos programas esportivos. Obrigado, Batata. Obrigado. Dia 17 de julho. Muito bem. Vamos em frente. Rumo ao Hepta. Hexa já somos. 6 Copas sem ganhar. Carlos Cavalcante. Um abraço para o Catelli, que sempre manda mensagem aqui para mim. Colocar o jogador home office para o presencial e aí deu no que deu. Pois no presencial mostrou que não tinha condições de entrar em campo no jogo decisivo. Ainda mais foi querer tirar uma com um goleiro que estava vencendo o jogo por 2-0. Fez o gol, mas não adiantou em nada. Tandy, Negrão, Neymar. Não vou abrir discussão aqui não, porque todo mundo sabe o que eu penso. CH, o Ralf e o Diego Torres, né? Não estão treinando e nem no banco. O Ralf estava no banco no último jogo. Acho que são salários muito altos. Me dê a sua opinião, precisa utilizar o atleta, né? Se não utiliza, o custo-benefício fica alto. Pelo amor de Deus, o Hélio, hein? Tirar o Cachoeira e deixar o inútil Isaac em campo é paixão demais. Adilson Souza. Que notícia tem da dupla Alexandre? Não tem notícia nenhuma, Alexandre. Sou o José Batista de Hortolândia. Fazia já 1 ano que não ia no campo e me arrependi. O time é fraco e o técnico é muito fraco. Desse jeito não sobe. Quem que escreveu aqui? Coloca sempre o nominho, viu, gente? Time que não ganha dentro de casa não sobe. Falo do Guarani. Técnico confuso. Se um atleta está com problemas familiares, tem que ficar de fora. Gramado do Brinco está remendado. Tá feio. CH, o salário em dia faz o jogador andar em campo? Não entendi. O salário em dia faz o jogador correr. Agora, quando atrasa, a coisa complica. Não é todo mundo que é profissional, não. A seleção e a Ponte podem dar as mãos. Em Campinas, 11h42 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Rocha Auto Peças é confiança em primeiro lugar.
Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Campeonato Brasileiro 2026, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o rol de notáveis da ACESP. Nesta quarta-feira, tem Ponte Preta no Majestoso. A Macaca vai enfrentar o Criciúma às 20 horas pela 7ª rodada do Brasileiro Série B. Ponte Preta e Criciúma. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Em Campinas, 11h44 agora. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Com Breno Beretta. Oi, CH, após o empate no último sábado, que teve sabor de derrota para o Guarani, 0-0 com o Floresta, o Hélio Cizenando falou sobre a postura do adversário e também a respeito da ausência do Jonathan Costa mais uma vez. Nós já esperávamos essa dificuldade, os jogadores esperavam. O Floresta é uma equipe, já está com o treinador há 2 anos. O Leston joga assim há 2 anos, ele quase subiu desse jeitinho. Enfrentei ele ano passado no Figueirense, mesmo se ele tomasse o gol, ele não sairia lá de trás. Ele quer sempre o contra-ataque e a bola parada, e isso tem dado certo. É o jogo que ele assimilou, as escolhas são dele, os jogadores são a escolha dele, o treino são as escolhas dele, então acho que ele vem mantendo isso, ele está ali no G8, mas nós sabemos, é muito difícil enfrentar um adversário quando se fecha tão bem, você tem que estar bem inspirado, né, para conseguir furar esse bloqueio deles, e hoje, infelizmente, nós não conseguimos. Em relação ao Jonathan Costa, não é caso cirúrgico, não. Acredito que por mais talvez contra o Paysandu ele possa jogar. O jogador que a gente conta muito e precisa também. Bom, a reapresentação dos jogadores está sendo agora pela manhã, uma semana cheia antes do jogo de domingo, marcado para 4 da tarde contra o Paysandu, lá na Curuzu, em Belém do Pará. E para esse jogo, o Rafael está novamente à disposição, cumpriu suspensão na última rodada. O Jonathan Costa deve treinar essa semana, deve ser reforço para a zaga do Guarani. O Bugre, que nos 3 últimos jogos não contou com o Jonathan Costa, somou apenas 2 pontos em 2 empates, e o time não conseguiu vencer ainda em 2026 sem o Jonathan Costa, ou seja, é um reforço importante. Só que, por outro lado, não terá o João Paulo. João Paulo teve, no final da semana passada, uma contusão na coxa. Essa contusão é de grau 2, ou seja, preocupa, e ele está fora do próximo jogo. A expectativa é que ele possa se recuperar, quem sabe, para o jogo contra a Inter de Limeira, marcado para o dia 27, uma segunda-feira, depois das eleições no Guarani. O Hélio Cizenando vai ter que mexer no time, né? Nesse meio-campo do Guarani, provavelmente para deixar o time mais ofensivo ou mesmo no ataque do Bugre. É claro que o treinador não está satisfeito com esses últimos resultados. O Guarani ainda está na liderança da competição, com 23 pontos, a Inter de Limeira encostou, está na segunda posição com 22, só que o Brusque, que vai jogar contra o Figueirense, o clássico catarinense na Série C, pode ultrapassar o Guarani. Então, se o Brusque vencer o jogo, ultrapassa o Bugre. Agora, se empatar ou perder, o Guarani continua na liderança da competição. O rendimento do Guarani caiu bastante nos últimos jogos, mas o Hélio Cizenando vai tentar melhorar essa situação para o mais rápido possível, alcançar a classificação para a próxima fase e daí tentar ficar entre os 4 primeiros colocados. Com relação a reforços e jogadores que estão saindo, CH, o Dentinho foi o primeiro a sair, já rescindiu o contrato. Ele vai para a equipe do Caxias. O Diego Torres deve ser o próximo a rescindir contrato com o Guarani também. O Bugre, que está contratando
O volante /meia Hadsley, da equipe do Retrô, está contratando Neto Costa, centroavante da equipe do São Bernardo, e é claro que vai atrás de mais jogadores. O Everton Brito, atacante que passou pela Ponte, e ele está atualmente no América Mineiro, é outro que deve reforçar o Guarani. Valeu, CH! Obrigado, Breno. E agora comentando o Guarani, Valdemir Gomes. Tá tudo bem, Tigrão? Bom dia. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Jogou mal o Guarani, né? Jogou mal. Não foi um time envolvente, não foi um time com a personalidade, com a autoridade que o Guarani se apresentou em outras oportunidades dentro do Brinco de Ouro. Acabou não tendo agressividade, não tendo poder de penetração contra o esquema fortíssimo de marcação empreendido pelo Floresta. E em função disso, o 0-0 acabou acontecendo, e apesar de algumas boas oportunidades criadas, inclusive uma na última bola do jogo com o Herbert, ele acabou perdendo, mas a verdade é que também o Kaique França andou fazendo das suas no contra-ataque armado pela equipe cearense, e que poderia ter resultado em um produto final ainda pior para o Guarani, que seria a derrota. O Kaique França acabou, mais uma vez, aparecendo muito bem em alguns momentos agudos do jogo, onde ele foi exigido. Então, um empate frustrante do Guarani, agora é luz amarela, todo mundo encostou, e o Guarani vem aí acumulando 3 partidas sem vencer, com 2 empates e 1 derrota. É muito pouco pelo percentual de aproveitamento da equipe dentro da competição, apenas 2 pontos em 9 disputados. O Hélio tem que dar uma revisada em alguns conceitos e reanimar esse time no momento agudo, importante, e no momento de chegada da fase de classificação. 11h50. Rádio Bandeirantes. Alô, amigos da estrada, da oficina e do balcão. Se o assunto é proteção do motor, a dica é certa. Peça por Manfilter, a marca que é referência mundial em filtragem automotiva. Também tem a solução ideal para evitar paradas constantes do seu veículo pesado nas estradas. Os filtros WK1060/20 e WK1060/40, desenvolvidos para eliminar a água no combustível, ajudar no combate à formação de borra e proteger os componentes mais sensíveis do sistema de injeção. É mais segurança, mais desempenho e mais confiança para quem não pode parar. E tem mais! Na compra de qualquer item Manfilter, você cadastra o cupom fiscal no site www.peçaporman.com.br. Na internet não tem cedilha, então fica pecaporman.com.br. Ganha um número da sorte e concorre a prêmios incríveis, como TVs, camisas da seleção e vales combustível. Confira mais informações, acesse o site www.peçaporman.com.br. Então já sabe, na loja, peça por qualidade, peça por Filtros MAN. Todo motor campeão tem um filtro Manfilter protegendo. Para não ter agarra na área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Com Pedro Piscinato. Fala, CH, o elenco da Ponte Preta trabalhou normalmente durante o final de semana. A Macaca, que não teve jogo nestes últimos dias. A Ponte volta a campo apenas na próxima quarta-feira. Vai receber a equipe do Criciúma aqui no estádio Moisés Lucarelli. Partida que está marcada para as 8 horas da noite. E mais uma vez, o técnico Márcio Zanardi terá dificuldades para escalar a equipe. Mesmo contando com o retorno do André Lima, volante titular aí
nesse time da Ponte Preta, que cumpriu suspensão na última rodada, está voltando a ficar à disposição do Márcio Zanardi, mas por outro lado, ele também tem baixas em definitivo. Na última rodada, na partida contra o Fortaleza, o Márcio Zanardi já não pôde contar com o William Potker e também com o Lucas Justen, ambos já estão de saída da Ponte Preta. A versão oficial do clube, a versão oficial passada pelo presidente Dr. Luiz Torrano, é que foi a Ponte Preta quem decidiu encerrar o vínculo com esses jogadores, mas nos bastidores nós sabemos que na verdade é ao contrário. Ambos atletas pediram para deixar a Ponte Preta por conta dos salários atrasados e podem ter mais jogadores deixando o clube. O Tarek, que é volante, recebeu uma proposta do Londrina. Essa proposta agradou o jogador e também ao seu staff. Uma proposta muito boa. O Londrina, que disputa o Campeonato Brasileiro da Série B. O Tarek tem inúmeros salários atrasados também e pode estar deixando a Ponte Preta. Outra situação que complica ainda mais para o técnico Márcio Zanardi é uma possível saída do Thales, lateral direito. O jogador notificou extrajudicialmente a Ponte Preta, cobrando justamente esses salários atrasados. E aí, com a saída do Lucas Justen, essa possível saída do Thales, a Ponte Preta teria de ofício para a lateral direita apenas o garoto Júlio, que estava em processo final de transição e deve voltar ao time titular nesta partida contra o Criciúma. Como eu disse, a versão dada oficialmente pelo presidente do clube é que isso é uma reformulação pensada e orquestrada pelo departamento de futebol, mas na verdade a gente sabe que é uma saída em debandada, que os jogadores estão sim insatisfeitos com os salários atrasados no clube e com isso solicitando essas saídas do clube. CH. Obrigado, Pedro. E agora comentando a Ponte e voltando, Valdemir Gomes. Mais um jogo complicadíssimo diante dessa dificuldade toda de elenco da Ponte, com muita gente saindo, com a própria baixa qualidade média da equipe. E a Macaca segue aí essa sua situação extremamente delicada, esse seu calvário junto com o seu torcedor. E tem que acreditar, né? Se a gente disser aqui, não vai dar também. Não adianta. Tem que ser reanimado esse time aí, tem que existir aí qualquer agente motivador novo, como por exemplo, de repente uma injeção de grana aí para colocar alguma coisa a mais em dia para a moçada, além de apenas um salário dentro do ano de 2026, e a Ponte tentar acertar um jogo legal, como acertou no primeiro tempo, aliás, bom primeiro tempo contra o Fortaleza, mas acabou depois perdendo intensidade na segunda etapa e, em função disso, logicamente, tomou 2 gols e não teve como reagir. Jogo duro. Mais um jogo onde a Ponte aparece como zebra. Mas zebras acontecem, a gente torce por ela, porque a Ponte precisa reverter já, né? Ou reverte já, não tem mais gordura, não tem mais o que fazer. Ou reverte já, ou não terá possibilidades de se manter na Série B para o ano que vem. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes Campinas, em dia com a bola, no Mundial 2026. Oferecimento Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Chegando então com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Mundo. Ontem o Brasil acabou sendo eliminado na competição ao perder para a Noruega pelo placar de 2-1. O Brasil, portanto, volta para casa. A Noruega segue na competição. Lembrando que tivemos no sábado a vitória da França sobre o Paraguai por 1-0 e Marrocos, que derrotou o Canadá pelo placar de 3-0. Ontem também, o jogo começou no finalzinho da noite deste domingo. A Inglaterra venceu o México pelo placar de 3-2. Hoje tem Portugal e Espanha, 9 da noite, Estados Unidos e Bélgica. Amanhã, 13 horas, Argentina e Egito. E fechando a fase oitavas de final, vamos ter na segunda-feira também, aliás, na terça-feira, 17 horas, Suíça e Colômbia. Agora sim, quartas de final. Quinta-feira, 5 da tarde, tem França e Marrocos. No sábado, às 18 horas, Noruega e Inglaterra.
Lembrando que a grande decisão da Copa do Mundo acontece domingo, dia 19 de julho, às 16 horas, nos Estados Unidos. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série C. Série C com o Guarani em campo. O Bugre jogou no último sábado, ficou no empate por 0-0 contra a equipe do Floresta. Por esta rodada, destaque para a Inter de Limeira, que fora de casa venceu o Maranhão pelo placar de 1-0. Hoje, o fechamento da rodada com 2 jogos. 7 da noite, Brusque e Figueirense, e às 9 da noite, Amazonas e Itabaiana. Aliás, o Brusque joga hoje e pode roubar a primeira colocação do Guarani. Bugre tem 23, Inter 22, Brusque 21 também para o Santa Cruz. Fecham o G8, Paysandu, Caxias, Botafogo da Paraíba e Maringá. No Z2 estão Itabaiana e Anápolis. O Guarani volta a campo no próximo domingo, fora de casa, para pegar a equipe do Paysandu. Destacando também o Campeonato Brasileiro da Série B, hoje 2 jogos, 7 da noite, Botafogo e Avaí, Vila Nova e São Bernardo, a 16ª rodada, termina amanhã com Atlético e Operário. E já começa na quarta-feira, com Ponte Preta e Criciúma, a Macaca que, por esta rodada, acabou perdendo para o Fortaleza por 2-0 na última quinta-feira. A Ponte, aliás, ocupa a 19ª colocação com 8 pontos. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Ceará. O Ceará já tem 17, situação complicada da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro. Informações do Mundial 2026 para Manfilter. Oferecimento de Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol com o rádio. Eu acho que seria o caminho.